Fala investidor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Viver de Dividendos. Sou o Matheus Bach, criador desse canal aí. E no vídeo de hoje aí a gente vai aprender como escolher as melhores ações da bolsa aí do mercado. Existem duas formas aí da gente analisar as ações da bolsa aí de valores. A primeira é através do valuation, né? O que é valuation? É o preço justo de uma ação aí. Eu vou fazer um vídeo aí mais para frente só sobre o valuation, explicando como calcular o preço justo de uma ação. E a segunda que a gente vai adentrar nesse vídeo de hoje aí é pelos indicadores, né? Eu vou te mostrar aí no vídeo de hoje como analisar os principais indicadores de uma ação aí, né? Por que eu devo analisar aí os indicadores das ações da bolsa? Porque eles vão te dar um horizonte aí para você, aonde você vai colocar o seu dinheiro ali, né? Se você vai colocar ou não o dinheiro nessa ação aí, analisando os indicadores. A gente vai olhar os principais indicadores aí de uma boa ação, beleza? Então vamos lá, você está olhando aí na tela comigo aí, três empresas aí do setor de energia, né? A primeira a gente tem a Engie Brasil, a Eneva e a Equatorial aí, tá bom? São três empresas do setor de energia. Elas têm um TIC listado na bolsa, né? A Engie 3, a Enev 3 e a EQTL 3, tá bom? E esses são os indicadores aí que eu te falei que eu vou ao longo do vídeo adentrar aí falando sobre cada um. Você tem o PL, que é o preço sobre lucro, o EV sobre o EBITDA, o PV sobre o VP, que é o preço sobre o valor patrimonial aí. Você tem o ROI, o dividendo yield, e o dívida líquida sobre o EBITDA, tá bom? Se você ver aqui na nossa tela aí, temos três cores aí que está mostrando os nossos números, né? A cor verde quer dizer que é o melhor indicador que a gente tem. A cor vermelha é o pior indicador e a cor amarela é um indicador razoável, então. Então, se a gente já olhar aqui só pelas cores, eu já vou excluir a Eneva, né? Que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 indicadores já aí no vermelho. Então, a primeira empresa que a gente já vai liquidar aqui é a Eneva. De forma nenhuma a gente vai investir. Olhando pela Engie Brasil, a Equatorial, a Engie Brasil a gente tem 1, 2, 3 verde, 2 amarelos e um vermelho aí. Então ela é uma empresa razoável. Mas das três aqui, a melhor que a gente tem aqui é a Equatorial, né? A gente tem um indicador verde, dois, três indicador verde e um, dois, três amarelos. A gente não tem nenhum vermelho. Então, se a gente fosse investir olhando apenas esses números aí, a gente ia investir na Equatorial. Se você olhar aqui, esses dados são de 2012 e eu vou te mostrar o porquê. Se a gente tivesse investido R$ 100 nela, o quanto a gente teria hoje? Então você está vendo aí na tela comigo aí, se você tivesse investido R$ 100 na Eneva 3, que era a que tinha os piores indicadores, hoje você teria R$ 6,39. Se você tivesse investido R$ 100 na Engie 3, que era a segunda melhor com os indicadores, hoje você teria R$ 336,84. E se você tivesse investido R$ 100 na Equatorial, que era a que tinha os melhores indicadores, que tinha 3 verdes e 3 amarelo, hoje você teria R$ 1.632,96. Ah, Matheus, então é só olhar os indicadores e sair investindo. Não, você tem que analisar. Isso daí não é uma regra que se aplica, mas é uma grande possibilidade de você acertar aí se você já começar olhando os indicadores bons aí e investir numa empresa que tem ótimos indicadores. O que devemos analisar em um negócio? O que devemos analisar em uma ação aí? Em primeiro lugar, a gente precisa analisar o preço. Três indicativos aí para nós analisar o preço aí, que é o PL, o preço sobre o lucro,
o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, e o dividendo yield aí. Em segundo, a gente deve analisar a lucratividade. E o que a gente, através do que a gente vai analisar a lucratividade da empresa? Através do ROI, que é o retorno aí para os acionistas aí, o quanto a empresa, do lucro que ela tem, ela retorna para o acionista. Em terceiro, a gente quer analisar o endividamento, né, que é a dívida líquida sobre o EBITDA aí, que a gente quer uma empresa saudável aí, né, não uma empresa que está com uma margem muito alavancada aí de dívida, né, até aí 3 vezes aí o seu lucro aí sobre dívida, que ela consiga pagar em até 3 anos aí, a gente considera uma empresa saudável aí, a gente vai ver mais para frente. Em quarto lugar, o crescimento, né? Se essa empresa está crescendo ao longo dos anos, aí o cargo e lucro. E em quinto lugar, a governança corporativa, né? É a resolução CVM 44 aí. A gente vai analisar o que o gestor está fazendo com essa empresa aí. Hoje existe uma lei aí que se o gestor estiver comprando ações da própria empresa, ele é obrigatório ele colocar, né, através dessa resolução aqui. Então, se ele está comprando, quer dizer que ele tem informações aí privilegiadas antes de nós. Então, quer dizer, se ele está comprando é porque ele tem uma esperança aí que a empresa vai estar crescendo, que vai ter um lucro maior. E também, se ele estiver vendendo aí, ele também é obrigado a colocar. Claro que não se aplica uma regra aí, né? Se ele às vezes está vendendo porque ele precisou de um dinheiro, alguma coisa, mas geralmente quando está vendendo é porque ele está vendo que está dando alguma coisa errada e o preço da ação vai cair, beleza? Então o primeiro indicador que a gente está vendo aí é o PL, o preço sobre o lucro. A definição, indicador usado para entender se o preço de uma ação está cara ou barata. Mede o número de anos para o retorno do investimento feito na empresa. E qual que é a fórmula aí? É o preço sobre o lucro. Então vamos pegar um exemplo aqui da Vale do Rio Doce. A Vale está cotada aí a R$ 69,00 e o lucro por ação, que é o LPA dela aí, é de R$ 10,47. Como que a gente encontra esse lucro por ação? Você divide o lucro dos últimos 12 meses da empresa aí, no último ano, caso, com o número de ações da companhia. Chegou aí no número de R$ 10,47. Então a gente pega o PL, que é 69 aqui, divide por 10,47, que dá um resultado aí de 6,59 vezes aí o PL da Vale. O que é esse 6,59? 6,5, vamos colocar aqui. Levaria 6 anos e meio para a gente receber o retorno do nosso investimento na Vale aí. Então, em 6 anos e meio eu conseguiria ganhar esses R$ 69,00 aqui de novo de lucro da empresa. O que é o PL aí, a gente precisa entender. Quanto menor o PL, melhor é o indicativo. A empresa tiver o PL menor, significa que eu vou ter menos tempo para me receber o dinheiro que eu investi aí nela de novo, tá bom? O segundo aí indicador que a gente vai analisar é o P sobre VP. O que é? Preço sobre valor patrimonial aí. A definição é um indicador de preço que vai fazer a razão entre o valor contábil da empresa e o seu preço hoje. Qual que é a fórmula aí? Preço sobre valor patrimonial. Vamos pegar um exemplo aqui da Eletrobras. O valor patrimonial por ação é de R$ 48,29. Só que hoje ela está custando R$ 34,84. Então, o que significa? A gente vai pegar aqui o P sobre VP, R$ 34,00 e vamos dividir sobre 48. Então, vai dar um P sobre VP aí de 0,72%. Ou seja, está barato. Se a empresa ela tem um valor que vale R$ 48,00, só que hoje ela está cotada a R$ 34,00, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. O valor patrimonial da Eletrobras é R$ 100,00 e eu estou pagando R$ 34,00, então isso está bom, porque eu estou pagando algo que vale muito mais com um preço menor, estou pagando mais barato no caso.
Vamos fazer o contrário aqui. A empresa vale R$ 48, só que a ação está custando R$ 60. Então eu estou pagando algo mais caro do que ela vale, entendeu? Não significa que ela não seja boa, mas estou pagando algo que está acima do valor. Então, quanto menor o valor patrimonial, melhor. O nosso terceiro indicador aí é o dividendo yield da empresa aí. A definição é um indicador que mede a quantidade de lucro líquido que é distribuído para os seus acionistas. Então, quanto maior, melhor, né? Qual que é a fórmula aí? O dividendos por ação sobre o preço da ação vezes 100. O dividendo yield de uma empresa pode estar alto por conta de um ano atípico ou de um lucro extraordinário aí. Então, quando você for analisar, você nunca pode pegar apenas de um ano só, tá? Geralmente a gente pega dos últimos 5 anos, porque pode ter sido um ano aí que ela fez uma venda, algo assim, entrou um dinheiro em caixa maior, então seu dividendo yield vai subir, porque ela vai distribuir mais lucro para os seus acionistas aí. Então vamos lá, o exemplo aqui da ISA, que é a Transmissão Paulista aí de Energia, tá bom? Aqui você pode ver que a gente tem juros sobre capital próprio e dividendos, 700 milhões ela distribuiu aí. Se a gente olhar um pouquinho mais para baixo aqui, ela tem 257 milhões aí em ação ordinária e 400 milhões em ação preferenciais, totalizando aí 658 milhões de ação. Então, se a nossa fórmula aqui é dividendo por ação sobre o preço da ação vezes 100, então vamos pegar lá 700 milhões que ela distribuiu para os seus acionistas sobre 658 milhões de ações aí. Então vai dar um dividendo por ação de R$ 1,06. Então a cada uma ação que eu tenho da Transmissão Paulista, eu ganhei R$ 1,06. Então como que a gente faz para descobrir qual que é o dividendo yield aí dela? A gente vai pegar esse R$ 1,06 aqui e vamos colocar sobre o preço da ação, que é R$ 21,50. Vezes 100, a gente vai ter um dividendo yield aí de 4,93% aí na Transmissão Paulista. O que a gente procura aí? Acima de 6%, tá bom? Não quer dizer que está abaixo aí, que é uma empresa ruim, a Transmissão Paulista é uma empresa boa, só que ela está com o dividendo aí abaixo um pouquinho aí. Às vezes é porque está com muito investimento aí, então caiu um pouco o seu lucro aqui de distribuir para os seus acionistas. Ela está investindo em vez de distribuir. Mas se a gente daí olhar a longo prazo, com os investimentos, ela vai melhorar o seu retorno. Return on Equity é um dos mais importantes indicadores aí que a gente tem. Então, qual que é a definição do ROI? Indicador que serve para medir o retorno total em lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. E quanto maior, melhor também. Qual que é a fórmula? Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, vamos lá. O nosso o exemplo aqui é a Ambev. Ela teve um lucro líquido aí de 14 milhões e meio e tem um valor de patrimônio aí de 84 milhões. Então, se a gente pegar 14 milhões sobre 84, vai dar um ROI aí de 17,21%. Um ROI excelente aí. ROIs acima de 15% aí são consideráveis ROI excelentes aí para se investir. O que a gente vê aqui ao longo prazo? Se a Ambev conseguir manter esses 17%, significa que você vai ter aí 17% ao ano de lucro aí sobre essa ação aí da Ambev. O outro indicador aí, que é o dívida líquida sobre o EBITDA. O que a gente falou? Que a gente quer uma empresa saudável aí, né? Não uma empresa que tem uma dívida grande aí. O que é a definição? É um indicador que mede o quantos anos de geração de caixa a empresa precisa para pagar suas dívidas. Então, esse indicador, ao contrário dos outros, quanto menor, melhor. A sua fórmula é dívida líquida sobre o EBITDA. Então, o que a gente vai ver aqui? O exemplo da Taesa aí, a empresa aí querida no mercado aí de acionistas. Ela tem uma dívida bruta aí de
8,1 milhões, né? Ela tem um caixa aí equivalente a 1 milhão, então a sua dívida líquida aí é de 7 milhões, entendeu? Então ela tem a dívida de 8 milhões, só que ela tem 1 milhão em caixa, então ela tem uma dívida aí de 7 milhões. Então como que é a fórmula? Dívida líquida sobre EBITDA. A gente vai pegar esses 7 milhões, colocar sobre 1,9 milhões que ela tem em caixa aí. Então ela tem uma dívida líquida aí de 3,73 vezes, quase 4 anos aí. Então o que a gente vê aqui? Que ela tem uma dívida aí que ela precisaria de 4 anos ganhando esse lucro que ela tem aqui hoje para chegar a pagar a sua conta aí. Então, até 3 vezes é considerado como um endividamento saudável aí. Ele é considerado alto quando está entre 4 e 5 aí. Então, até 3 anos considera aí um endividamento saudável, que a empresa aí com 3 anos consegue quitar sua dívida. A partir daí a gente já tem que precisar ficar de olho aí que entre 4 e 5 considera aí um alto risco já, né? A empresa está muito endividada. Então vamos lá, a gente tem o cargo lucro aí. O que é a definição dele? É a taxa anual do crescimento composta do lucro líquido de uma empresa. Normalmente aí é calculada aí em 5 anos. Então a gente tem um exemplo aqui que é a Movida, a empresa de aluguel de carros aí. E no último exercício dela aí, ela lucrou 556 milhões. Então a gente vai pegar esses 556 milhões e vamos dividir aí pelo lucro líquido do período aí de 2018. Então, 159 milhões aí. Em 2018 ela lucrou 159 milhões e no último exercício 556. Então foi um período aí de 5 anos. Então a gente vai pegar 556 sobre 159 dividido por 1,5 menos 1. A gente vai chegar no resultado aí de 28%. Essa empresa cresceu ao longo desse período aí. Então, a cada ano ela cresceu 28%. Então, quando o QERG lucro maior, melhor para a gente, tá bom? Quando a gente for analisar aí. Vamos lá, o último indicador aí é a governança corporativa. Imagina aqui comigo que o CEO dessa empresa aí, ele não pode esconder se ele está comprando ou vendendo a ação aí da sua própria aí. Então isso é uma lei que existe aí, então toda vez que ele comprar ou vender, ele precisa relatar isso daí, e você pode ver. Então a gente tem um exemplo aqui da EG3, o seu CEO comprou aí num período de 4 meses aí, ele comprou 2,7 milhões de ação ordinária, ao preço médio aí de R$ 34. Se a gente for somar aí R$ 34, deixa eu pegar a calculadora do celular aqui. 34,2 vezes 2,7 milhões aí, 953. Ele gastou 97 milhões de reais comprando ações da sua própria empresa. Qual que é o racional aqui? Nem toda venda significa algo negativo. Às vezes as pessoas têm problemas pessoais que podem interferir em seus investimentos na bolsa, né? Sofreu uma doença, teve um acidente, algo do tipo, comprou um imóvel aí, teve que vender uma parte das suas ações. Só que e o que é? Geralmente toda compra de ação tem de ser algo positivo. Então, nesse exemplo aqui que ele comprou essa ação aqui, logo depois aí passou uns meses, essa ação subiu aí. Então, como ele tem informações mais privilegiadas de dentro da empresa, ele sabe o que está acontecendo, até que sai um relatório aí. Então, ele foi lá e comprou 2,7 milhões da empresa aí de ações a R$ 34. E logo depois essa empresa subiu aí. Então você também pode ver isso daí, se ele está comprando, se está vendendo, tá bom? E o resumo aí para a gente entender, o PL, quanto maior, melhor. Dividendo yield, quanto maior, melhor. P sobre VP,
preço sobre o valor patrimonial, quanto menor, melhor. O ROI, quanto maior, melhor. A dívida líquida sobre o EBITDA, quanto menor, melhor. E o cargo lucro, quanto maior, melhor. Então a gente tem aí 4 indicativos que quanto tiver mais alto, melhor. E 2 indicativos quando tiver menor, melhor, para a gente aí analisar essa empresa, tá bom? Lembrando aí que a gente não pode pegar uma empresa aí somente para analisar, a gente tem que pegar aí umas 2 ou 3 do mesmo setor e colocar juntos, igual o exemplo que eu te dei lá das empresas de energia. Nunca pega só uma empresa sozinha e analisa ela, sempre compara com as outras do mesmo setor aí que você vai ter uma análise melhor e completa aí, tá bom? Espero ter ajudado aí você a entender os indicadores aí para escolher uma boa ação. Se você gostou do nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para você receber os próximos vídeos aí, notificações. Espero ter ajudado, como eu disse. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários aí, que a gente vai estar respondendo. E até o próximo vídeo. Valeu!